Tá gravando. Então, assim, então hoje eu vou terminar aqui de falar sobre abordagem de gestão de projetos na visão do PMBOK, né? E vou falar aqui sobre o gerenciamento, as outras dimensões de gerenciamento de custo, e vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco, né? Então, assim, a parte de gerenciamento aí de custo, né? Sem dúvida é uma parte aí bem crítica no projeto, né? Inclusive, vocês vão ter um módulo sobre isso daí, mas especificamente sobre estimativa de custo, como fazer o orçamento, né, dos ferramentais, né? Então, assim, num projeto aí do molde, né, a gente tem que fazer a estimativa de custo, né, e a gente tem que determinar esse orçamento aí do molde. E, sem dúvida, também, a gente tem que controlar esses custos. Então, essa parte, né, ela é uma parte, assim, muito crítica, né, porque você tem que, de certa forma, assim, ó, você não vai avançar, você não consegue avançar muito no projeto do ferramental, porque você está despendendo muito tempo, e, por outro lado, você não pode fazer uma estimativa assim, com base em poucas informações, porque também, né, você não vai conseguir ter uma estimativa, um valor aí adequado do ferramental. Então tem que definir aí até que ponto, né, quais são as informações, né, o que é necessário para se fazer, então, para se estimar, né, o custo aí do ferramental. E aí é controlar esses custos ao longo do projeto, né? Então, sem dúvida, envolve esse planejamento aí dos recursos humanos, né? A parte aí de materiais e serviços, né? Então, né, eu vou pegar aquele bill of material do material, né? E para cada um daqueles componentes, primeiro eu vou escolher se eu vou comprar fora ou se eu vou fabricar, e para cada um daqueles componentes eu vou ter uma série de atividades. Essas atividades, eu preciso fazer uma estimativa de custo dela, então geralmente eu sei quanto que é o custo da hora de cada máquina, eu deveria saber o custo de hora de cada máquina, né? Eu sei quantas pessoas precisam para realizar aquelas atividades, e sei também quais são os serviços necessários, às vezes serviços terceirizados, para eu fazer o ferramental. Então, assim, eu, com base nessas informações, né, eu consigo saber, né, ou fazer uma boa estimativa de custo do ferramental. A grande questão é assim, ó, se todo mundo sabe quanto que custa a hora a máquina da sua empresa. Por incrível que pareça, tem muita ferramentaria que não tem essa informação. E a partir do momento que eu não sei quanto que custa uma hora a máquina, né, fica muito difícil eu fazer o orçamento aí de um ferramental. Esses dias eu estava participando aí de um curso, né, sobre estimativa de custo de molde, e aí era para fazer o molde de um copo, né, só para vocês terem uma ideia, né, e era um molde de 4 cavidades, e aí tinham várias ferramentarias, né, os participantes foram divididos em grupos, e para cada molde, e aí para esse molde, assim, ó, teve a variação percentual de preço, ela deu em torno aí de 100%. Né? Então, tinha gente lá que orçou 20, teve gente que orçou 40. Né? E a gente sabe o quão difícil é fazer esse orçamento, né? Porque não poderia variar, ou não deveria, dessa variação aí de 100% na estimativa de custo de um ferramental. Aí eu pergunto aqui, ó, vocês têm, todo mundo aqui tem metodologia aí para fazer orçamentação de molde? Todo mundo usa aí um método aí para orçar molde? Como é que é feito esse processo aí na empresa de vocês? Aqui na Bosch, a gente foi desenvolvido um software, né,
que, que ele pega todo o histórico de cotação já feito, comparado com o custo que de fato a ferramenta custou, né? E ele faz uma média, dependendo da complexidade dessa ferramenta que está para ser orçada, ele gera um resultado para a gente. Pelo menos aqui na Bosch a gente chegou nesse nível de cotação de ferramental. Ô Felipe, e aí nesse caso aí, por exemplo, aí ele vai dar um orçamento, né? E esse orçamento vocês apuram ele com o realizado? Sim, com certeza. E ele dá muita diferença, não? Não, Ah, então tá bom o não, negócio aí não de pode dar. vocês. Tá. Então o sistema de vocês está calibrado aí direitinho. Isso, é isso aí. E quanto mais ferramentais a gente faz, mais comparação a gente faz, mais calibrado ele fica com o passar dos anos, né? Ele, é, ele se auto-preenche ali com informações, né? Vocês desenvolveram algoritmo para isso. Uhum. Tá, É um beleza, projeto interno do pessoal aqui. show de bola. E as demais? Como é que vocês fazem? Eu aqui, no caso, falando da Nemec aqui, a gente tem um setor, né, que faz esse tipo de trabalho. Então, como eu trabalho aqui na engenharia como projeto em si, como projetista, então, assim, eu não tenho muito conhecimento do como que é feito. Apesar que a gente tem aqui, nossos ferramentais são muito similares, entendeu? Então, acaba que você tem um valor de custo já meio que pré-fixado. Mas, assim, como o pessoal que faz, assim, eu não sei falar com propriedade, mas eu vou procurar saber e depois eu posso estar passando como é que é feito aqui. E os demais? Tem mais gente aí, né? Como é que vocês fazem aí? Aqui na Inova é mais ou menos como o pessoal falou, a gente tem um histórico também, e em cima disso a gente vai fazendo comparações e monta o orçamento também com base no target, que o cliente já nos passa um target, né? Então, essa é a primeira diretriz que a gente procura chegar, mas não tem nenhum software, nada que faça esse tipo de estimativa, é tudo por histórico. Alguém mais aí quer contribuir? Mais alguém aí? Então, acho que não tem mais ninguém. Então, assim, ó, o que acontece? Ó? Geralmente, né, a montadora tem lá seu modelo de engenharia, né, do produto, aí passa esse modelo aí para a ferramentaria, né, e a ferramentaria aí vai fazer essa análise, né. E aí ela vai fazer, né, tipo um estudo aí preliminar, né, tipo como se fosse um pré-projeto ali do molde, né, e com base nisso daí se faz um orçamento. Então, o pessoal da Bosch, né, eles já desenvolveram lá, por exemplo, o sistema com algoritmo, né? O pessoal da NEL faz algo também similar, né? O Michel usa dados históricos e assim por diante. Mas, sem dúvida, essa parte aí de estimativa de custo, né? Ela é uma parte aí que ela é bem crítica, né? E, além disso, assim, ó, a gente vê que uma média aí de fechar o orçamento, ela é muito baixa, né? Então as ferramentarias aí geralmente fazem 10 orçamentos, desses 10 aí, 2 fecham, 3 fecham. Então, assim, acaba gastando muito tempo nisso daí. Um outro aspecto aí que é importante no projeto, né, na gestão desse projeto, é esse cronograma de desembolso, né? Então, isso daí depende muito de empresa para empresa, né? Ou de contratante para contratante, de como, por exemplo, as montadoras, né, ou se for empresas de outro setor, como é que elas fazem o cronograma de desembolso, né, para pagamento dos serviços aí da ferramentaria. Então, acaba que a ferramentaria ela tem que ter aí uma gestão,
né, do projeto do ponto de vista financeiro, né, muito bem realizada, tá? Então, para quem trabalha aí nessa área, essa daí é uma atividade aí bem crítica, tá? Dentro do PMBOK, né, a gente sempre tem que gerenciar a qualidade, né? E essa qualidade aí é a qualidade das atividades que estão sendo realizadas ao longo do processo, e é também a qualidade final, né, do produto, que no caso aí é o ferramental, tá? Então, várias etapas aí ao longo desse processo aí de fabricação do ferramental, né, elas devem ser aferidas, né, de forma a atender às necessidades aí dos clientes, né, então para isso eu tenho que estar inspecionando, né, esse ferramental. E isso daí envolve necessidades explícitas e implícitas aí do cliente, né, às vezes coisas que também não falam, né, mas ele gostaria que seja atendido, né, necessidade de todas as partes, né, e aí a política, né, geralmente todas as empresas têm a ISO 9000, né, é importante incorporar isso daí no gerenciamento do projeto, né, por meio aí de procedimentos, padrões de qualidade, né, né, enfim, né, por meio dessas ações, né, como é que ela vai ficar implementada no projeto. Então tem várias listas aí de verificações, né, então até ontem, na segunda-feira, o Alexandre, né, da GTF, ele mostrou lá um exemplo, né, de lista de verificação de projeto, né, de ferramental, que ele é executado em determinadas atividades, tá? Então isso daí também é importante, cada uma como é que fala, cada empresa aí desenvolver a sua ficha, tá? Outra dimensão aí do gerenciamento de projetos, né, é a parte aí de recursos humanos, né? Então, a gente planejar, né, qual é que vai ser o gerenciamento dos recursos humanos, as equipes, né, desenvolver as equipes. Então, assim, isso daí também é uma coisa assim que, às vezes não é importante e tal, mas sem dúvida, né, esse planejamento aí, quando a gente vai fazer um ferramental, ele envolve desenvolver as pessoas, a quantidade das pessoas, né, quem da equipe que eu vou alocar para o projeto. Então, assim, até ontem, até antes de ontem, o Alexandre estava comentando assim, ó, a gente teve um projeto, ou não sei se foi ele, foi alguma outra pessoa que falou assim, a gente teve um projeto com um determinado cliente, era um molde mais complicado, a gente alocou uma equipe dedicada para aquele projeto. Então, isso daí, né, às vezes o projeto é tão estratégico que é importante fazer esse tipo de análise. E definir, por exemplo, uma matriz de responsabilidade. Então, por exemplo, quem vão ser os responsáveis por tais atividades? Então, dentro do desenvolvimento ferramental, quem vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento das atividades? Muitas vezes eu tenho que pensar no treinamento que essas pessoas vão ter que ter, né? Então, qual que, né, para que elas possam melhorar as funções, né, e às vezes ter alternativas na organização, né? Então, por exemplo, uma pessoa faltou lá, ficou doente e tal, eu poder alocar essas pessoas, né, que têm o mesmo conhecimento, né, experiência similar, para exercer determinadas atividades, né? E desenvolver, então, essas habilidades aí, né, para garantir a qualidade e a execução do projeto, tá? Então, assim, de maneira bem simplória, né, eu vou ter as atividades aqui e as pessoas que vão estar trabalhando em cada uma daquelas atividades. E aí, num plano de projeto, né, eu posso ter uma matriz de responsabilidade, onde que eu vou ter aqui, ó, as pessoas, A, B, C, D, U, E, né, e para cada uma das fases do desenvolvimento do ferramental, quem que vai estar participando, quem que é o consultor, né? Esse cara aqui, ó, você participa dessa fase, esse cara aqui, ó, ele aprova, ele é o responsável pela tarefa, e o E aqui é o cara que ele é informado, né, responsável pelos inputs. Então, na proposta, já é outra pessoa, esse cara participa, esse cara aprova, esse cara é informado, e esse cara é o responsável. Então, assim, vocês começam a ver
que dentro de uma ferramentaria eu tenho pessoas com diferentes responsabilidades, né? E a gente está falando aqui de gestão de projetos, né? Na gestão de projetos, por exemplo, assim, ó, imagina que eu tenho um projeto, né? E esse projeto tem o pessoal lá da área de engenharia e tem o pessoal da área de planejamento e controle da produção. Quem que vai ser o responsável pela gestão do projeto? Na opinião de vocês aí, quem que vai ser o responsável? O pessoal de engenharia ou o pessoal de planejamento e controle da produção? O que vocês acham aí? Ou quem deveria ser o responsável? Devia ser o pessoal da, da engenharia ou o pessoal do planejamento e controle da produção? Quem se habilita aí? O que vocês acham aí? Vou participar, né? Porque aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui que é mais melhor, né? Então vai ficar eu falando aqui 2 horas, vocês vão dormir, né, cara? Você fala do Imagina planejamento. assim, ó, eu tenho uma empresa, que essa empresa, ela tem um setor de engenharia, tá? Que faz o projeto lá do molde, e eu tenho um setor de planejamento e controle da produção. Né? Então tem lá, o A é o cara da engenharia, né? E o B é o cara do planejamento e controle da produção. O C pode ser o cara do setor de materiais, lá de compras, né? Tem uma fase aqui, ó, que é essa fase aqui de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, assim, imagina que ali dentro do desenvolvimento eu tenho uma função que é de coordenar ou de gerenciar o projeto. Esse gerenciar o projeto, né, ele devia ir para a pessoa responsável pelo projeto do ferramental ou pelo planejamento e controle da produção? Eu acho que ele deveria ser responsável pelo projeto do ferramental. Quem mais aí? O que vocês acham aí? Se vocês tivessem uma empresa aí, quem que vocês iam colocar como gestor do projeto aí? O cara responsável pelo projeto do ferramental ou o cara do planejamento e controle da produção? Acredito que o cara do projeto. Tá 2-0. Hoje aqui, por é mais usual aí, é ter um analista de projetos. A pessoa que ou fez o projeto ou que acompanhou o projetista que faz o projeto e aprovou o projeto no cliente, é geralmente esse cara que ficaria. Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Michel. Tem mais 3 pessoas aqui. Na verdade, quem acompanha é o cara do PCP. Então, vocês lembram que eu falei disso daqui, ó, lá da estrutura? Pô, já foi slide para tempo. Lembra que eu falei desse negócio aqui, ó? Né? Das estruturas organizacionais? Então, quando a gente tem no caso da ferramentaria, o que acontece, né? No caso da ferramentaria, aqui, ó. No caso da ferramentaria, você tem o quê? Um setor que ele faz um projeto do molde, pega esse projeto e passa, ele foi aprovado, tal, a empresa vai contratar, passa esse projeto para o PCP, né? E o planejamento e controle da produção, ele fica... Ele é o responsável por planejar a produção e fazer com que aquele molde seja entregue lá em determinado período, né? Ele, de certa forma, ele divide também um pouco de responsabilidade com o gestor do projeto, né? Mas assim, ó, se eu tivesse uma ferramentaria, essa atividade de gestão do projeto, eu colocaria ali essa atribuição para o cara do PCP.
mas esse cara do PCP com poderes, né, para ter essa visão dos projetos como um todo. Por quê? Porque esse cara do PCP, ele vai ter condições, tendo essa visão toda, de enxergar os gargalos da produção, né, e tomar as medidas necessárias para que o projeto ele seja entregue no tempo correto, né? Na minha visão, isso daí é por quê? Porque o setor, a fabricação de um molde, né, a principal a entrega para entregar um ferramental, o principal etapa mais crítica, mais complexa, é a parte de fabricação. Né? E você vai ter vários projetos ali, ou várias fabricações de vários moldes, que eles precisam ser coordenados para que a entrega final seja adequada. Né? Então, assim, ó, mas isso é uma característica da indústria de ferramental. Né? Eu vejo assim, ó, né, fazendo um contraponto, né? Imagina o seguinte, ó, eu estou construindo um prédio. Né? O prédio, e eu estou analisando só o projeto daquele prédio. Né? E naquele projeto daquele prédio, eu tenho, claro, eu tenho uma parte lá de fabricação, de acabamento, tudo bem crítica, né? De fabricação e tal, mas eu deixaria, nesse caso, a gestão do projeto do prédio para o setor de engenharia de produto, né? E não para a fabricação. Mas assim, é meio uma análise, né? Mas eu sou mais eu acredito, né, que é melhor ter esse gerenciamento desse projeto feito pelo pessoal da produção. Por quê? Porque eles têm um controle maior das ações que podem ser tomadas. A gestão do projeto pode ser feita pelo setor de engenharia? Pode, não tem importância nenhuma. Né? Ao meu ver, para que tenha uma maior efetividade, é importante que essa gestão aí feita pelo setor de engenharia, a pessoa tenha uma certa influência sobre o setor de planejamento e controle da produção. Então, se eu tiver isso daí, beleza. Então, vocês vejam o seguinte, ó, essa matriz aqui, ó, de responsabilidade, ela acaba sendo importante, né? E ela tem que casar aqui, ó, com a estrutura, né, que eu vou ter lá para gerenciar a minha equipe de projeto. Com a estrutura que eu tenho, né, para gerenciar o projeto, tá? E aí eu vou lá e descrevo, né, quais são as responsabilidades aí de cada um, né? Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, gerente de projeto, ó, aí, assim, pouco importa se ele vai estar na engenharia ou na produção, né, mas ele tem que ser capaz de identificar esses recursos, essas macrofases aqui do projeto, ó, definir os recursos necessários em cada fase e botar a equipe, ó. Isso daqui, ó, quando chega lá na produção, ó, é o cara do PCP, ó. Olha, daqui é o cara do PCP, ó. Montar o cronograma do projeto com alocação de recursos. Eu tenho que ter integração com o pessoal do PCP, né? Administrar conflitos internos e externos, ele tem que ter a visão para dentro e para fora da empresa. Né? Então, esse cara do PCP, ele também vai, muitas vezes, se ele for assumir a gestão do projeto, ele tem que lidar com isso, né? A não ser que tenha uma estrutura ou alguém aqui, ó, na matriz que vai ser responsável, né? Ou esse cara aqui é o I, né? Vai ser responsável por estar falando com os agentes externos, tá? Administrar mudanças controlar o andamento do projeto, né? Isso aqui é fundamental, né? Então, esse cara, esse gerente aqui, ele vai ter que ter essa atribuição.
e administrar as mudanças do projeto, escopo, custo e tempo, né, e registrar o sucesso e as falhas do projeto. Então, assim, essas aqui são algumas atribuições aí, né, os papéis de cada uma das pessoas, tá? Plano de comunicação também é importante, né? Então eu defini lá no começo, né? Quem que vai ser meu grupo de audiência, as partes interessadas, né? Então como é que eu vou transmitir? Qual que é o formato, né? Das informações a serem comunicadas? Qual o tipo de conteúdo e o nível de detalhamento, né? Quem que vai responder lá vai falar com o meu cliente, né? Quem que vai receber as minhas informações, quais são os métodos, as tecnologias, né? Então ontem a gente ainda falou um pouco disso, né? Então geralmente aqui o e-mail, ele é o meio mais utilizado, mas por outro lado também, em alguns projetos aí, a gente volta aquele velho grupo lá do WhatsApp, né? Tá? Para ver como é que resolve as coisas. Qual que vai ser a frequência da comunicação? Por exemplo, toda sexta-feira, no final do expediente, eu vou mandar um report lá do meu cliente sobre o andamento do projeto, né? Então, isso daí, conforme for, eu tenho que fazer isso, tá? E essa terminologia aqui comum, né? O glossário aí de terminologia, tá? Então, parece simples, né? E realmente é, né? Mas assim, toda comunicação a gente tem um emissor, tem uma mensagem, e-mail aqui, e tem o receptor daquela mensagem, né? Tá? Então tem que ver aí como é que eu vou fazer, né, para estar comunicando as informações. E aí eu posso ter lá modelos de plano de comunicação e assim por diante, tá? O gerenciamento de risco eu vou passar, porque eu vou falar um pouco mais detalhado depois, tá? Uma outra coisa aqui é como é que eu vou planejar as aquisições, né? Então, como é que eu vou adquirir as coisas, né? Então, eu tenho que planejar, conduzir, controlar essas aquisições aqui, né? Então, às vezes eu tenho contratos, né? Como é que o contrato vai ser gerenciado, se tiver mudanças, né? Como é que a gente vai reavaliar esses contratos? Então, eu tenho que pensar nessas coisas, né? Como é que eu posso, às vezes eu tenho alguma coisa lá que não está atendido num contrato, né? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou atender isso aqui? Então, quais são os procedimentos para atendimento, né, de uma mudança contratual? Então, às vezes o cliente chega lá, vocês acertaram uma coisa, né? Isso é bem comum, né? Acerta uma coisa, chega lá no cliente, aí chega lá no final o cliente diz, eu quero mais isso. Como é que vai, né? Então eu tenho que fazer esse planejamento. E quem vai ser o responsável pelo gerenciamento aí das aquisições, tá? E as partes interessadas, né? Então, identificar quem são as partes interessadas do projeto, né? Ver como é que essas partes vão ser integradas, né? Todo mundo, né? Fazer o engajamento aí do pessoal, né? E controlar, né? Então, muitos projetos têm pessoas, grupos, organizações, né? Cada um com diferentes expectativas, né? Eu tenho que desenvolver estratégias para engajar esse povo, né? Tá? Eu tenho que comunicar com esse pessoal e gerenciar, às vezes, conflitos aí de interesses, daí ter todo mundo aí comprometido nas decisões, nas atividades aí do projeto. Isso daqui é um negócio também interessante, né? Porque às vezes eu tenho lá aqui, né, no eixo X aqui, ó, eu tenho interesse das pessoas e aqui no eixo Y eu tenho poder, né? Então, por exemplo, assim, ó, as pessoas que têm alto poder na organização e alto nível de interesse, eu tenho que gerenciar essas pessoas com atenção. Né? Esse cara aqui, ó, que ele tem baixo interesse e baixo poder, eu só monitoro ele. Né? É o G e o D, né? O A é um cara que ele tem um alto poder, mas ele tem baixo interesse daquele projeto. Então, manter esse cara satisfeito, né? E esse cara aqui, ó, que ele tem alto interesse, mas ele tem um baixo poder, eu só mantenho ele informado. Então, para essas pessoas aqui, ó, desses quadrantes, né, eu posso estabelecer diferentes estratégias no projeto. Tá?
Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que cuidar também no projeto, né? E aí eu posso ter, né, uma matriz de avaliação de engajamento, né? Então, vê, por exemplo, esse cara aqui, né? Ele é não informado, então eu vejo aqui, né, se essa parte, se essas partes aqui, se ela é não informada, se ela é resistente ao projeto, se ela tem interesse neutro, se dá apoio ou lidera, né? Então é interessante que todo mundo tivesse aqui, ó, né, que desse apoio, né? Eu vou ver como é que tá cada pessoa, né? E aí eu posso fazer a avaliação dela aí, né, para mudar o interesse, né, dessas pessoas. Então, uma vez que eu fiz esse planejamento, né, eu vou ter lá uma baseline, né, faço uma reunião de início de projeto e aí uma vez eu pego esse planejamento, executo e controlo aqui o, o projeto, tá? Alguma dúvida, comentário sobre isso daí? Deixa eu... Vou falar aqui um pouco de gestão de risco aqui no projeto, né? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre gestão de risco. Cadê aqui? Então, assim, ó, no projeto aí de um ferramental, né? A gente pode dizer, o projeto ferramental não tem risco nenhum. Não, tem vários riscos, né? E o gestor do projeto, ele deve o quê? Gerenciar esses riscos. E para isso, né, é importante identificar os riscos, fazer uma análise desse risco, planejar a resposta a risco e monitorar e controlar o risco de um projeto. Então, assim, ó, o que acontece, né? Então, imagina o seguinte, ó, eu estou fazendo um projeto, né, eu fui lá, planejei o escopo e defini o escopo, né? Com base na definição do escopo, eu defini as atividades, né, e planejei quais recursos que eu vou utilizar. Eu tenho uma coisa que eu consigo estimar a duração e a sequência das atividades e consigo fazer um cronograma. Com base nisso daí, eu consigo estimar o custo, né? Com essa estimativa de custo, eu consigo realizar o orçamento, né? E aí, com isso tudo aqui, eu tenho um plano de projeto, né? E eu tenho que fazer um planejamento do risco aqui do projeto. Por quê? Porque esse planejamento, ele vai influenciar no orçamento do projeto, tá? Então, assim, o que é o risco, né? O risco nada mais é que a probabilidade de ocorrência, né, de um resultado indesejável como efeito de um evento qualquer, né? É a probabilidade de ocorrência e consequência, né, de não atingir ou atingir um objetivo de um projeto, tá? Então, quando a gente fala em risco, a gente tem três componentes: o evento, a probabilidade de ocorrência e o impacto. Então, assim, ó, imagina o seguinte: vocês estão fizeram lá um ferramental, terminaram esse ferramental, despacharam o ferramental para o cliente. Deu um acidente na BR e o ferramental caiu do caminhão. E estragou o ferramental. Qual que é a probabilidade do evento acontecer? Pô, a probabilidade ela é baixa, mas o impacto é alto, né? Então, assim, ó, o evento é o modo de cair, né, poder cair do carro, né, do caminhão. A probabilidade de ocorrer isso, né, que a chance do evento ocorrer, ela é baixa. Mas o impacto disso daí vai ser alto. Tá? Então, assim, ó, para né, no desenvolvimento ferramental, eu tenho vários tipos aí de risco, né? Então, imagina o seguinte, pô, vocês estão fazendo um ferramental, né,
e esse ferramental, uma parte do recurso lá vem de uma agência de fomento. Pode ser um banco. O teu cliente ele vai usar lá um banco para financiar o molde, acertou tudo lá com o banco. O banco vai liberar o recurso, qual que é a probabilidade, né, dele não liberar? É baixa. Mas se acontecer aquilo ali, eu tenho um alto impacto no projeto. Ou ainda, né, vamos pensar assim, pô, eu tenho um cliente e o cliente falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar para vocês, eu vou pagar 50% lá na entrada, 30% quando o molde estiver pronto e o restante lá quando vocês me entregarem. Pronto não, quando ele passar pelo tryout, quando ele tiver fabricado, e o restante lá quando vocês me entregarem, né, depois de passar pelo tryout e tal, assim por diante. Qual que é a probabilidade do cara chegar lá na frente e não pagar o ferramental, não liberar o recurso? É médio. Né? E o impacto é alto. Então pode ser que esse impacto necessite, né, eu redefinir o escopo do projeto. Tá? Que também pode ser esse atraso aí na liberação de recursos. E aí, dependendo da etapa do projeto, o impacto pode ser alto, médio ou baixo. Tá? Então, vou supor assim, o cara vai me entregar 10%, vai pagar 20% no final do projeto. A probabilidade disso acontecer é alta, mas pode ser que o impacto disso daí é baixo, né? Eu gastei tempo lá de projeto, tal, não sei o quê, né? Não tive que usinar, não tive que aí o custo de fabricação é bem mais alto, né? Beleza, tá? Agora, assim, vamos pensar o seguinte, eu estou querendo usar uma nova tecnologia. Qual que é a probabilidade daquela tecnologia vir a apresentar problemas? Aí pode ser baixo, médio ou alto, né? E o impacto também, né? Então, às vezes, aquela tecnologia ela já está madura o suficiente, o impacto de utilizá-la é baixo, né? Mas se ela vier a dar um problema, né, o impacto vai ser alto, né? Eu vou ter sucesso no projeto, né? Depender aí do planejamento técnico, né, do projeto. Então, assim, o gerenciamento aí do risco, né? Ele inclui a identificação, a análise, respostas, né, para aquele risco. Então, eu vou identificar o risco, vou analisar o risco, eu vou emitir respostas para aquele risco, eu vou monitorar, né, a probabilidade de acontecer aquele risco e vou controlar, né, o risco aí de um projeto, né? Então, e aí, assim, que às vezes um risco, né, ele pode também ter um impacto positivo, né? Então, ou seja, eu posso aumentar a probabilidade e o impacto positivo de um evento e vou diminuir a probabilidade e impacto dos eventos adversos do projeto. Tá? Então, o risco pode ter como resultado algo positivo ou negativo. Né? Uma coisa assim, que é bem comum é assim, é o que é, qual que é a diferença entre problema e risco, né? Porque o problema é aquilo que está ocorrendo no exato momento, né? E quando você tem um problema, você precisa de uma ação imediata. Para quê? Para resolver aquele problema. Né? E ele geralmente, né, o projeto está transcorrendo e você vai lá e descobre aquele problema. Né? Por exemplo, tem uma cavidade lá que foi usinada errado, uma dimensão lá o cara zerou a máquina errada, o cara especificou o componente errado lá e eu não consigo montar no meu ferramental, isso tudo é problema. Tá? O risco é aquilo que pode vir a acontecer e causar um impacto no projeto.
Então, o risco, ele é algo gerenciável. Então, o risco, o cara vai gerenciar o risco, tá? Pode e deve ser identificado previamente. Então, por exemplo, qual que é o risco do molde cair do caminhão? O risco dele cair é baixo, né? Mas para evitar que isso aconteça, eu vou contratar uma empresa que eu sempre trabalho com ela, tá? E o risco, ele pode se transformar em problema. Então, por exemplo, assim, a alta do dólar é um problema, é um risco para o projeto, né? Pode ser um risco. Falta de domínio da tecnologia, né? Contratar, alocar pessoas inexperientes, né? Numa etapa de projeto. Processo de manufatura, né, que às vezes não está adequado. Então, assim, são vários exemplos aí de risco, né? Então, assim, ó. Oi, diga. Xane, a gente convive com esse risco a todo momento, né, no desenvolvimento de um projeto, né? A gente já passou por um problema aqui que quase que comprometeu o projeto. Porque você falou, contratação de pessoas inexperientes e tudo. A gente aconteceu um caso aqui que quase que a gente não conseguiu montar o ferramental na máquina. O problema mesmo de falta de conhecimento e falta, talvez, de uma análise melhor, entendeu? Então, um risco grande também que a gente vê é essa questão do desenvolvimento do projeto. No momento que você está fazendo a peça, seu molde não entrar em máquina. Coisas muito sérias e pesadas, né? E assim, às vezes são coisas que a gente, às vezes, nem no dia a dia passam, né? E a gente acaba nem dando tanto preocupação assim, né? Mas assim, ó, só fazendo um parênteses, né? Eu orientei um trabalho de mestrado. Até depois eu posso botar ali na pasta ali para vocês. A menina trabalhava na Whirlpool, né? Whirlpool é linha branca, né? E aí o trabalho dela foi verificar como que a empresa poderia alocar pessoas em projetos, considerando o nível de complexidade dos projetos e o nível de experiência das pessoas. Então, ela ficou. Esse aí foi o tema do trabalho de doutorado dela, né? Então, assim, e às vezes eu acho que na ferramentaria, né, às vezes é uma dificuldade, assim, né? Porque em qualquer setor assim de projetos, né? Mas, por exemplo, porque você tem projetos com diferentes níveis de complexidade, né? E aí, como é que você vai, qual é o melhor perfil, né, para você alocar né, para essas pessoas, né, nessas equipes, né? Então, às vezes assim, ó, o cara mais experiente, né, o cara que tem mais conhecimento, às vezes ele está alocado em 3, 4 projetos, cara. E aí tu não consegue, tu tem esse gargalo, né? Então, isso daí também sem dúvida, isso traz um risco aí para o projeto, né? Eu vejo aqui, por exemplo, talvez não seja muito o caso de ferramentaria, mas assim, eu tenho acompanhado aqui as empresas, o que elas têm feito? Elas pegam um engenheiro que já tem quase uns 20 anos aí de mercado, cara com a boa experiência, aí para reduzir custo, manda o cara embora, né? Aí mandou o cara embora, então no lugar dele ela vai lá e contrata 3 estagiários, né? Aí o custo da empresa vai lá embaixo, né? E aí pega um outro cara mais experiente e bota para gerenciar essa gurizada nova, né? Só que as empresas começaram a ver assim, pô, isso daí tá gerando um problema, né? Porque essa gurizada nova, como eles às vezes recebem um salário menor, por R$500 eles estão mudando de emprego, né? E aí eles vão, né? Eles não são apegados, assim, né? Eu vejo que eu acompanho aqui os alunos, aí tem uns alunos ali no LinkedIn, cada hora tá numa empresa, né, diferente.
Então, sem dúvida, Ronald, isso daí é um problema, né? E isso daí pode, né, e causa riscos aí ao projeto, tá? Então, assim, ó, né, e esses riscos, eles têm várias categorias, né? Então, assim, ó, tem riscos que eles são imprevisíveis, né? Então, regulação, catástrofe, efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, assim, pô, deu, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Pô, o cara estava fazendo lá o ferramental, chegou de uma época para outra, veio chuva, veio não sei o quê, atrapalhou tudo, cara, né? É o risco o quê? Externo, imprevisível, relacionado à catástrofe natural, né? Como é que eu vou prever isso daí, cara? Né? O cara está transportando um molde de Santa Catarina para São Paulo, né? Deu um acidente lá. Pois é, e aí? Né? Aí a parte de regulamentação. Né? Então chegou lá agora, por exemplo, o Trump chegou e falou assim: ó, a gente não vai mais comprar moldes dos Estados do Brasil. E aí, como é que fica? Né? Tem outros riscos que eles são gerenciais. Né? Então, relacionado à administração, prazo, custo, né, fluxo de caixa. Por exemplo, no setor de ferramentaria, uma coisa crítica aí é o fluxo de caixa de moldes. Né? A forma como muitas montadoras pagam, né, as ferramentarias, ele é um caso crítico aí né, é uma dificuldade. Né? Então, as ferramentarias elas têm que saber lidar com esse fluxo de caixa. Né? Tem outras coisas aí, riscos legais, né, de licenças, direitos de patente, né, de contrato. Então, por exemplo, qual que é o risco de uma montadora chegar e mudar o contrato? É baixo, é alto? Né? Ações externas, internas, né, impostos também. Então, foi lá o governo mudou o imposto. Qual que é o risco disso daí sobre o projeto? Né? Analisando assim de uma maneira mais geral, né, a gente tem riscos previsíveis, né? Então, por exemplo, risco que a gente consegue, de certa forma, fazer uma previsão de mercado, né? Então, por exemplo, assim, ó, como é que está o mercado de ferramental para o ano 2025, 2026, né? Então, isso daí vai me dar um risco de mercado, riscos operacionais também, né? Impacto social, câmbio, né? Como é que vai estar o dólar? Vai aumentar, vai baixar, né? Analisando da maneira mais geral também, né? Inflação, né? E impostos. Então, tudo isso daí acaba afetando aí o risco, né? Uma outra coisa aqui, ó, por exemplo, assim, ó, risco técnico, né? Qual que é o risco, por exemplo, de uma análise de injeção não dar certo? O cara simulou lá o processo de injeção de polímero, né? Qual o risco daquilo ali dar errado? Provavelmente, vocês já fizeram alguma análise aí utilizando o Moldflow e pode ser que o resultado não deu certo. Qual que é o risco disso daí? É alto, é baixo? Né? É igual no caso aqui nosso aqui de ferramental em alumínio, né? Talvez uma definição de máquina é um risco muito alto também. Sim. Porque aí você tem a força da sua máquina e a projeção da sua área da força, né, de injeção. Então, é um risco grande também para não dar certo. E aí você vai assim, ó, por exemplo, né? Qual que é aí determinados processos, né? Você tem um conhecimento maior. Até mesmo na literatura tem um conhecimento maior, né? Está mais documentado, né? Eu vejo assim, ó, eu tenho participado lá tô participando lá de um processo de um projeto que a gente está fazendo injeção de polímeros utilizando impressão 3D. Né? Então a gente imprime a cavidade do molde,
e injeta umas peças nessa cavidade do molde. E aí a gente conseguiu tirar algumas peças lá, entendeu? Mas assim, ó, a gente tá numa, a gente tá no, até a gente comenta assim, ó, se fosse um molde de aço, a gente sabe se aumentar a pressão até tanto, se diminuir a pressão, se aumentar a vazão de injeção, se aumentar o tempo de resfriamento, diminuir o tempo de resfriamento, a gente tem um comportamento que a gente conhece daquelas mudanças, das mudanças das variáveis da tecnologia. Quando a gente está injetando lá numa cavidade de impressão, feita em impressão 3D, cara, a gente já perde muito essa noção, por quê? Porque são diversas variáveis que influenciam aquilo ali, e a gente não tem o controle, a gente não tem o conhecimento delas, né? Então, essa mudança de tecnologia, né, ela traz um risco, né? Então, por exemplo, assim, né, talvez quando a gente vai fazer injeção de alumínio, né, a gente sabe que da injeção de polímero tem muito conhecimento aí nesse meio, mas quando vai para a injeção de alumínio, o conhecimento já não é tão grande assim, né? Então, nesse processo, né, existem vários riscos associados, né? Vários riscos associados. Então, por exemplo, qual que é o risco da variação da temperatura lá né, de injeção, né, do alumínio no desempenho final do molde? Tem o risco, por exemplo, técnico associado à performance, né? Então, quando a gente vai para o risco, para a parte técnica, né, a gente tem vários riscos, né? Então, por exemplo, qual que é o risco de danificar o material da cavidade? Qual que é o risco do material fundido se solidificar lá dentro do canal de injeção? Então, assim, a gente começa a ver, né, que tem diversos riscos associados ao desenvolvimento da tecnologia, né? Que são riscos associados a essa complexidade aí do projeto, né? Então, num projeto aí molde, né, de molde, injeção de moldes de alumínio aí, é importante, por exemplo, eu chegar e quantificar quais são os riscos que eu tenho, né? Tem tais riscos. Então, isso daí é importante eu chegar, né, nessa definição, tá? E além disso, assim, né, se eu for participar de um processo aí de inovação, né, para arranjar recursos aí dentro né, para financiar minha produção, desenvolver o ferramental, eu tenho riscos associados ao processo aí de inovação, né, que é de aprovação ou não de um projeto, né, muitas vezes de obtenção de patentes, né, de licenciamento daquela tecnologia. E aí, para esses riscos aqui, ó, né, o que a gente faz, né? Então, a gente vai definir, né, quais são os riscos prováveis aqui de ocorrer, né, que pode afetar aí o projeto. E aí a gente vai, né, então, por exemplo, eu tenho risco externo, organizacional, gerencial, né, eu vou definir aqui o risco e qual que é os impactos desse risco, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, né, uma entrevista, né? Então, por exemplo, assim, ó, né, para identificar fonte de risco, né? Quantas pessoas tem na equipe, né? Como é que essas pessoas estão engajadas no projeto, né? Vão gastar 20% ou menos do seu tempo, né? Às vezes o cara está trabalhando pouco ali no projeto, nível de experiência, né? Se os caras já trabalharam juntos, né? E aí, dependendo, é claro, aqui na ferramentaria está todo mundo aqui localizado, né? Mas isso daqui é uma coisa que a gente vê também, às vezes, né, em projetos dá esse problema, né? Então, talvez ali o que o Ronaldo falou, né? A gente botou, às vezes, botou uma pessoa lá que tinha pouca experiência e tal, né?
quase comprometeu o projeto. Talvez se essas perguntas aqui tivessem sido feitas, né, a gente talvez vocês não tivessem o problema, né. Outra coisa que é com o cliente, né, se o cliente vai mudar o processo atual, né, então às vezes o cliente chega lá e diz, qual que é o cliente, então, vou fazer um molde lá para injetar em tal máquina, né. Aí chega lá no meio do projeto, o cara diz, não, cara, a gente vai ter que mudar a máquina por tais razões, né? Qual que é o impacto disso sobre o projeto? Né? Então, isso daí também é importante, né? É claro que aqui vocês fazem um projeto para um cliente, né? Então, talvez essas perguntas aqui não se adequem, né? Então aí vamos pensar o seguinte, putz, a empresa foi lá e comprou um novo centro de usinagem, né? Eu tenho que fazer essa pergunta aqui, ó. Se a tecnologia é uma novidade para a equipe de desenvolvimento. Será que o pessoal sabe trabalhar? Então, pô, eu comprei uma máquina lá, né, última geração. Vou botar essa máquina para usinar meu ferramental, né? E aí, a equipe tem conhecimento dessa máquina? É uma novidade para a equipe? Né? Eu tenho condições de fazer um molde com aquela máquina? Né? Então, isso daqui, ó, acaba sendo, né, um impacto aí no projeto. Né? Vamos ver o que mais aqui. Então, assim, ó, né, então, uma vez que eu fui lá, né, identifiquei o risco, né, então, por exemplo, assim, ó, riscos de um projeto. Fornecedores externos podem limitar o progresso do projeto? Pode. Né? No caso, ferramentaria, pode. Né? Se o cara não entregar as peças lá, os componentes, a matéria-prima, ele pode atrapalhar isso daqui. Ó. Né? Quantos de vocês quantifica isso? Vocês chegam a avaliar isso? Né? Outra coisa, assim, ó, a experiência do gestor de projetos pode não ser executada, não ser adequada. Né? Ou ainda, os recursos críticos podem não estar disponíveis quando solicitado. Né? Talvez o marketing aqui não é tanto. Né? Ele não afeta a área de vocês, né? Mas afeta mais a empresa como um todo. Né? Isso daqui também, né? Acaba que não afeta no comercial, né? Manufatura aqui, ó. Processos de manufaturas podem não estar adequados. Né? Tolerâncias aqui, ó. Tá vendo? Tolerâncias de manufatura podem vir a afetar o desempenho do produto. Né? Confiabilidade aqui, ó. Ciclo de vida e confiabilidade pode não estar adequado ao produto, tecnologia inapropriada e produto não está resistente ao teste, não existir ao teste de resistência. Então, assim, ó, se eu pegar aqui, ó, o externo, o gerenciamento de projeto, manufatura e técnico, né? Vocês chegam a avaliar isso daí no projeto? Vocês chegam a avaliar ou a empresa de vocês avalia isso daí no projeto? O pessoal que avalia esse tipo de coisa, que a gente tem muito fornecedores, né? São praticamente todo ferramental, considerando o ferramental de HPDC, né? Supressão, a gente compra tudo fora. Então tem essa avaliação, sim. Dos externos, né? Tem. E os demais aí? Ou os demais não fazem? Como é que tá? Os demais fazem isso daí ou não? Avaliam esses riscos? Sim, aqui na Bot a gente faz todas essas análises também de qualquer risco possível aí para o decorrer do projeto, Cristiano. Show de bola. Mais alguém quer falar? Tá. Bom, e aí, com isso daqui, ó, eu consigo ter, por exemplo, uma ficha de identificação de risco, né? Onde que eu tenho aqui, ó, qual que é o evento, né? Que vai acontecer, ó, ter identificação, né? Ó,
Descrição, qual que é o impacto, quem que é o responsável, né? Qual que é a causa aqui, se é o custo, é um risco, né, econômico, legal, de tempo, comercial, político, qualidade, né? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho a probabilidade de ocorrer alta, média e baixa, né? E aqui o impacto baixo, médio e alto, né? Então, o que é ruim aqui, ó, é essa daqui, ó, né? A probabilidade alta, né? Que aí com impacto médio e alto, né? Esses amarelinhos, esses aqui são médios, né? Tem, né, e aqui, esses aqui são de baixo risco, né? E aí eu vou priorizar esses riscos aqui, né? Então, essa aqui é a priorização do risco, tá? Então, eu posso montar um quadro desse daí, né? Uma ficha dessa daí, para todos os riscos aí que eu fui identificado, né? Deixa eu voltar aqui, aí depois. Então, assim, ó, deixa eu passar ali, mas assim, ó. Então, nessa análise do risco, né, o objetivo é identificar essa probabilidade de ocorrência, gravidade, né, e a priorização desse risco de acordo com o impacto, né, e os objetivos do projeto, né? Então, pô, vou fazer aqui o ferramental, né? Eu estou priorizando aqui quais são os meus riscos, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então, né, eu vou ter essa matriz, né? Eu posso né, e essa escala aqui eu posso criar, né? Muito alta, moderada, baixa, né? E a mesma coisa aqui com os impactos. Aqui também eu vou criando, né, essas matrizes, né? E aí eu tenho ali qual que é a probabilidade de ocorrência. E aí, assim, ó, para cada um desses quadrantes aqui, ó, né? Eu vou tomar as medidas. Então, quando o impacto é alto, né? E a probabilidade, o impacto é alto e a probabilidade é alta, eu tenho que dizer aqui, ó, nenhum projeto vai sobreviver com esses riscos aqui a longo prazo, né? Então eu tenho que fazer o quê? Ações para eu mitigar, né? Para mitigar, né, a ocorrência do risco. Então, por exemplo, o exemplo diz aqui é identificar, um exemplo é a dificuldade de identificar fabricante internacional, né? Ou vou pegar aqui, ó, identificar, dificuldade de identificar fabricante nacional para realizar o experimento. Pô, se eu tenho essa dificuldade aqui, ó, talvez uma ação para mitigar esse risco é uma ação para eu mitigar esse risco é eu buscar o fornecedor internacional, tá? Nesse quadrante aqui, ó, o que que eu tenho, né? Eu tenho a probabilidade de ocorrência alta e o impacto é baixo. Então, esses riscos são relacionados aí à ocorrência, né, de operações cotidianas, né? Então, assim, ó, mas se eu não gerenciar isso daqui, ó, né, pode ser que aconteça nesse caso. Então, por exemplo, assim, ó, qual que é o risco do cara quebrar lá o cara, por exemplo, está lá usinando, né, e dá lá ele quebra o cabeçote da máquina, né? Então, pô, isso daí é um risco, né? Mas para evitar esse risco, né, eu tenho lá algumas medidas, né, que eu posso tomar. Então, esses riscos aqui, ó, eles têm que ser monitorados, né, no dia a dia, tá? Então, eles têm que ser monitorados constantemente, né? Então, por exemplo, o atraso lá no processo de aquisição aqui de determinadas ferramentas, ele pode causar atraso no projeto, tá? Então, pô, eu tenho processo de compra é sempre um processo crítico. Então, eu tenho que monitorar isso daqui direto, tá? Por quê? Porque se ele atrasar, vai causar impacto lá no meu projeto. Esse caso aqui, ó, tá vendo?
o impacto ele é baixo e a probabilidade, o impacto é alto e a probabilidade é baixa, né? Que é o impacto alto, a probabilidade. Esses riscos, eles são frequentemente guiados por quê? Por fatores externos, né, ao ambiente. Então, assim, é pouca probabilidade de acontecer, mas o impacto vai ser alto, né? Então, por terremoto, furacão, pandemia, né? Aquele negócio que teve lá no Rio Grande do Sul, né? Aquelas enchentes, né? Então, assim, nesse caso, né, é o planejamento de contingência, né? Então, ou ainda um alto preço no dólar para aquisição de equipamento. Então, eu vou fazendo, né, esses planos, né, para evitar problemas aí no meu ferramental. E aqui, ó, né, esse daqui é baixa probabilidade, baixo impacto, né, geralmente são aceitáveis, né, e pode ocorrer com, se monitorados, eles vão ocorrer com menor frequência, tá? E aí eu posso até transformar isso daqui em números, né, essa tabela aqui, ó, né, posso aqui, ó, transformar em números, né. Então, e aí eu vou definir, ó, o maior risco é isso daqui, ó. Mas 0,20, maior que 0,25 é risco. Risco alto, e aí é uma medida, né? Então, eu vou ter lá o risco, né? Eu vou ter risco, a categoria do risco, a descrição do risco, qual que é o impacto, qual que é a probabilidade de ocorrência dele, qual que é a gravidade, né? Se é um risco, se é um risco crítico também, né? E aqui eu vou ter a lista de prioridade desses riscos, tá? Depois eu vou mostrar ali no exemplo. E aí eu vou fazer um planejamento de respostas ao risco, né? O que é? Eu vou desenvolver respostas e ações caso aquele risco aconteça. Então, aconteceu um negócio, o que eu vou fazer, né? De forma que aí eu venho realçar as oportunidades e reduzir as minhas ameaças. Então, assim, ó, nessas estratégias, né, uma das coisas que eu posso fazer é mitigar. É desenvolver ações, né, para minimizar a probabilidade de ocorrência do risco e do seu impacto no projeto, né, de forma que vamos deixar o risco aceitável, né. Como é que eu posso fazer isso? Desenhando, por exemplo, processos menos complexos, escolher o fornecedor estabilizado ou certificado, realizar testes com mais frequências, adicionar mais recursos, construir protótipos, né? Então, no setor de ferramentaria, ó, eu posso desenhar isso daqui mais complexo, eu posso trabalhar com esses setores aqui, ó, com fornecedores, né? Muita ferramentaria tem isso. Eu posso evitar, né, mudar o plano, né, do projeto, eliminando a condição que estava exposto ao risco, né? Então, por exemplo, assim, pô, o cara vai fazer lá o projeto de uma peça, identificou lá um risco lá naquele ferramental, ele pode conversar lá ou conversar com o contratante, ó, a gente consegue mudar essa peça para evitar determinado problema. Eu posso também aceitar isso daí, né? Então, pô, o risco é baixo, né? A criticidade dele eu posso aceitar, né? E aí eu vou ter lá os planos de contingência. Ou ainda eu posso transferir determinado risco. Então tem que fazer, por exemplo, a textura de um molde, né? Então, pô, essa textura do molde, eu vou fazer o risco daquilo não dar certo, né? Eu vou contratar uma empresa externa para fazer isso. O transferir o risco, naquele negócio por exemplo, naquele caso lá, qual que é a probabilidade, né, de uma empresa estar lá transportando o ferramental e o ferramental vier a cair do caminhão, eu posso fazer o seguinte, ó, toda operação de transporte é de responsabilidade do contratante, né, do ferramental, não é de responsabilidade de quem? Né, da montadora. E aí é ela que vai assumir o risco do transporte, entendeu? Então, assim, é, isso daí né, eu estou transferindo o meu risco para outra empresa, tá? Então, assim, ó, e aí eu vou monitorar, né, o
fazer e controlar esses riscos, né? Então, eu vou ver, né, se ele mudou lá de estado anterior, né, se teve a mudança lá nos eventos, né? Eu vou ver se esses procedimentos, as políticas estão sendo seguidos, né? Eu vou fazer uma reavaliação, vou analisar as tendências, daí eu vou estar, quando eu fizer um checklist lá do projeto, eu vou estar analisando isso daí, né? Então, o resultado vai ser isso, né? Eu vou ter todos os riscos registrados, né? As mudanças necessárias aí solicitadas. Posso ter ações corretivas recomendadas, preventivas também, né? E um plano aí de gerenciamento do risco, né? Então, aqui, ó, né, por exemplo, assim, aqui tem um exemplo, né? Não é do setor de ferramental, né? Mas aqui o que é, né? Uma empresa aqui, ó, né? Entrou um novo concorrente aqui no mercado, né? Essa Solution Bike aqui no mercado europeu, né? E tem essa probabilidade dessa empresa aqui lançar um novo modelo de bicicleta, né? Então, assim, ó, pô, eu tenho lá vários riscos externos, né? Então, possível lançamento do produto similar pela empresa, né? Organização, possível reestruturação organizacional da minha empresa, né? Saída de profissionais, ó, isso aqui é um risco que acontece lá no setor de ferramentaria. Qual que é o risco disso daqui? Qual que é o impacto disso daqui no projeto, né? Reestruturação organizacional da empresa. Qual que é o impacto, o risco disso daí, né? Possível solicitação de ampliação de escopo do produto, né? Aqui é uma outra empresa, é um outro risco, né? Às vezes aqui pode ser o risco também no projeto ferramental, né? Atraso aqui ó, do projeto, né? Devido à falta de paralelismo entre as atividades, pode acontecer no setor de ferramentaria. Gastos extras, né? Isso aqui também pode acontecer, né? E pouca participação do cliente no processo de levantamento das necessidades. Talvez aqui, pode acontecer isso aqui, né? Então, são possíveis riscos que foram identificados. Qual que foi o impacto, né? Então, aqui, ó, antecipação, o impacto disso daqui, ó, do lançamento disso daqui no mercado europeu esse ano é o impacto da antecipação da entrega do projeto, né? Nesse daqui, ó, novas funções para os membros da equipe, né? Ó, mudou a equipe aqui, ó, no risco gerencial, posso ter o impacto, pode ser atraso, né, lá nas atividades do projeto, tá? E o escopo aqui, ó, né, mudou o escopo, posso ter inclusão de novas atividades aqui, ó, cronogramas, né? Então, às vezes isso daqui acontece no ferramental, né? Teve o risco aqui de atraso no projeto informacional, né, atraso aí na finalização do projeto, né? Aqui, ó, gerenciar aumento do custo, né? O técnico aqui, obtenção de novas especificações, né? Então aqui, ó, tem o risco e qual que é o impacto dele no projeto, né? E aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, para cada um, por exemplo, possível reestruturação da organização, né? Vou ter um impacto que é novas responsabilidades. Qual que é a probabilidade de ocorrência? É baixa, a gravidade é alta e a criticidade do risco é moderada. Ó, o eventual aqui, ó, atraso aqui, ó, né? Ó, vai ter atraso na finalização. Qual que é a probabilidade de ocorrência? É muito alta, a gravidade é muito alta e a criticidade é muito alta. Então, esse risco aqui, ó, ele tem que ser monitorado full time, né? Opa! Então, assim, ó, vocês conseguem ver, fazer uma analogia disso daí para o setor de ferramentaria? Vocês fazem assim? Qual é que vocês... Bom, o Felipe falou que faz e o Ronaldo também falou que faz, né? Ou não? Sim. Sim. E os demais? Guilherme, Bonatos, Fábio, tem mais gente aqui, né? Vocês fazem assim ou não? Ou não fazem? No meu caso, Aqui não faz, não. no meu Nossa, caso, eu aqui trabalho de com Nova também não. Hum.
E vocês acham importante fazer? É aplicável? O que vocês acham? Eu acredito que alguns tópicos são importantes, sim. Geralmente, assim, quando é alguma coisa complicada, o pessoal declina no orçamento, né? Só já vê alguma coisa assim que pode ser complicado, já declina no orçamento. De certa forma, e isso daí também, assim, ó, não é uma coisa ruim, ô Fábio. Tem empresas que elas gostam mais de assumir risco e outras não. Né? Então, é uma característica de vocês, ó, isso aqui a gente faz. Né? Também no escopo aí dos serviços, né, que vocês executam, né? E do Guilherme aí também não, Guilherme também não faz, né, o Guilherme? Então, na verdade, eu trabalho aqui com o Felipe também na Bosch, então é a mesma Tá, situação dele. beleza. As outras ferramentarias fazem. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem mais umas pessoas aqui, mas a pessoa tá calada hoje. E na ferramentaria da Toyota a gente pula essa parte que a gente já comprou o molde pronto. Então não tem esse item. E vocês não exigem isso do cliente, né? Do fornecedor? Geralmente a gente faz o memorial descritivo, manda. Acho que compras que acaba negociando essa parte aí. Sim, depois que compras negociou, a gente não tem tanta ação mais. Beleza. Então tá bom. Então, assim, ó, essas categorias aqui, ó, né? Ó, então, externo, né? Aí, por exemplo, resposta ao risco, né? Antecipar a entrega do conceito aqui, ó, por exemplo, organizacional, né? Reestruturação, né? Novas funções para os membros da equipe. Aí, por exemplo, uma resposta a esse risco é buscar novos profissionais, né? Então, por exemplo, possíveis saídas de profissionais para a empresa concorrente. Né? Deve estar atraso, né? A probabilidade é moderada, a gravidade é muito alta, né? Então, tem programas de motivação e implementação de planos de carreira. Né? Então, e aí é que tem o técnico, né? Então, por exemplo, assim, ó, pouca participação do cliente no projeto. Né? Então, tem aqui, ó, por exemplo, formalização de reuniões periódicas. Tá? Então, isso daí são algumas medidas aí, né, que as empresas podem tomar, né, para se fazer o quê? Para fazer a gestão aí do risco aí no projeto, né? Tá? Então, assim, vocês tiveram aí uma ideia, né, disso daí. Deixa eu aqui só para a gente aproveitar mais um pouquinho o tempo aqui, ó. Que eu falei então de gestão de risco, tal. Agora eu vou só dar uma pincelada nisso daqui para vocês, para a gente terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu até eu não vou falar muito aqui, peraí. Cristiano Bonato da Gama aqui. Oi. Não tenho muito conhecimento nesses tópicos aí que tu tá abordando aí, porque trabalho mais na área do projeto, né? Mas estou fazendo algumas anotações aqui para pegar essas informações daí. Beleza. Tá, aqui isso daqui acho que eu vou passar até na outra aula. Tá, me diz uma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para cá. Então, assim, ó. Deixa eu só para finalizar isso daqui. Então, assim, ó. O que eu. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu botar isso aqui. Então, assim, ó. Como eu falei, assim, ó, a atividade de gestão de projetos, né? Ela é uma atividade aí bem complexa, né? De gerenciamento de projetos.
Então aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que, né, lá na corrida lá de revezamento da rocha, da tocha aqui, eles gastaram 2 anos planejando as atividades, né? Então, envolveu várias pessoas, né? Vários recursos, né? Então, assim, é uma atividade que ela demanda muito tempo aí, tá? Tudo que eu falei para vocês, ele está nessa versão aqui, ó, do PMBOK, né? Isso daqui é um guia de gerenciamento de projetos. Isso daí tem disponível aí na internet para fazer download. As versões mais atuais, elas são pagas, tá? Tanto que agora eles mudaram aqui para uma sétima edição, né? Nessa sétima edição, o que muda aqui é a forma como é que as coisas estão organizadas, né? E eles têm aqui alguns princípios, né? E eu vou comentar isso daqui para a gente fazer um fechamento aí né, dessa primeira parte. Então, assim, ó, quando a gente vai falar em gestão aí de projetos, né? A gente sempre fala assim, ó, que é importante, né, que essa questão aqui, ó, da integridade, do cuidado, da confiabilidade e da conformidade, né? E ter essa visão holística aqui, ó, né? Financeira, social, técnica e ambiental, né? Então a gente vê que, por exemplo, né, no setor de ferramentaria, assim como nos outros setores, né, a administração, né, é importante ela levar em conta isso. Mas as decisões que as pessoas tomam ao longo do projeto, elas vão afetar essa parte financeira, social, técnica e ambiental, tá? É importante, né, que, assim, criar um ambiente colaborativo, né, para a equipe aí de projetos. Isso daí é um outro princípio aí dessa versão, né, do PMBOK, né? Envolver de fato aí todas as partes interessadas, né? Então, por exemplo, no projeto, o projeto no ferramental, o projeto da fabricação, né? Ela é uma atividade multidisciplinar, interdisciplinar, né? E ela é complexa, então é importante envolver aí o pessoal, né? Diga, Ronaldo. Você levantou a mão? É que eu estava no mudo, desculpa. Ah, tá. A gente, no início de um projeto, a gente faz essas reuniões aqui também com produção, pessoal de macharia, para a gente interagir com todo mundo, para a gente fazer essa definição do projeto, entendeu? Para que a gente coloque as melhores práticas dentro de um projeto que seja novo. Então, a gente faz essas reuniões, engajamento de toda a fábrica, para melhorar em questões dos projetos antigos, para a gente ter uma condição melhor do projeto, tanto de ferramentaria quanto do pessoal de produção. Isso daí é extremamente importante, né? E uma das coisas que você falou aí, você falou em lições aprendidas, né? Uhum. Então, assim, é importante que as empresas, né, registrem essas lições e tenham esse conhecimento aí compartilhado, né? Isso daí é fundamental aí para o sucesso aí dos projetos, né? A gente tem um checklist, onde que a gente coloca todas essas lições aprendidas Pô, show de bola. Que a gente vai passando item a item para ver se foi executado. Maravilha. Parabéns. Vamos aqui, seguindo, né? É enfocar no valor, né? Então, no final, o que interessa é o sucesso aí, né, do projeto, né? Então, os benefícios aí que ele permite, e esse valor, né, ele não é só o valor para o cliente final, né? É o valor para todo mundo, né, que participou ali daquele projeto, né? É importante o princípio que ele né, que reconheça, avalie e reaja às interações, né, do sistema, do projeto, né? Então, ter essa relação entre as diferentes áreas aí que estão envolvidas no projeto, esse pensamento sistêmico, né? Então, isso daí é importante, né? Comportamentos aí de liderança também, né? Então, sem dúvida, né?
ter um líder aí associado àquele projeto, né, ele é fundamental, né, para garantir também o sucesso, né, e contribuir para os resultados aí, né, do projeto, facilitando aí, resolvendo, né, os problemas, né, e que vem acontecer e criando caminhos aí para facilitar, né, o andamento aí do projeto, né. É claro que cada projeto por definição, ele é um evento único, né, temporário, né, para produzir, ele é um evento temporário, né, para produzir um produto ou um serviço único, né. Então, muitas vezes tem que fazer essas adaptações aqui de acordo com o contexto, né. E essas adaptações, elas envolvem digo assim, às vezes, se eu botar o mesmo projeto, né, em diferentes empresas, e eu avaliar não só o projeto, mas a forma como ele é gerido, como é que ele é executado, como é que ele é realizado, né, vocês vão ver, né, que essas empresas, elas, cada uma adapta, né, de acordo com a sua realidade, né, de acordo com o seu contexto. Então, muitas vezes o que é melhor para uma empresa não necessariamente vai ser o melhor para outra empresa, né? Então, isso daí é importante, né? E é importante porque também, né, ver quais são os métodos mais adequados, né? Então, é o que a gente chama assim desse processo de tailoring, né? Você fazer essa adaptação, né? É importante incluir qualidade nos processos, né? E nas entregas, tá? Então, isso daí também é importante, é um outro princípio, né? A questão da complexidade, né? Então, assim, todo projeto ele tem níveis de complexidade diferentes, né? E essa complexidade, né, é o resultado aí desse comportamento humano, da interação dos sistemas, das incertezas e das ambiguidades. O que quer dizer com tudo isso, né? Eu estou fazendo um projeto do Moldes, se eu faço, por exemplo, se eu tenho lá um setor na minha empresa que ela faz toda a simulação, né, seja uma simulação reológica, estrutural do molde, né? Se eu faço operações fora da empresa, dentro da empresa, tudo isso daí eu tô colocando mais ou menos complexidade no meu projeto, né? E essa complexidade, né? Ela precisa ser levada em conta para eu desenvolver um produto. Por quê? Porque ela vai afetar o escopo, vai afetar a forma de comunicação, né? Beleza, ô Felipe, eu daqui a uns 5 minutos também acho que estou terminando aqui, tá? As partes interessadas. Então, essa complexidade, ela vai variar de empresa para empresa, de produto para produto, de projeto para projeto, né? E ela tem que ser considerada quando eu vou fazer a gestão aí de um projeto, né? Acabei de falar sobre isso, né? Todo projeto tem um risco, tá? E esse risco, ele tem que ser considerado, né? Então, a empresa, ela tem que avaliar, ou é importante que ela avalie a exposição ao risco, né? Por quê? Porque o risco, ele traz oportunidades quanto ameaças, né? E eu tenho que maximizar os impactos positivos, né? Então, por exemplo, a alta do dólar. O alta do dólar é um risco que pode trazer uma oportunidade, né? Ou pode ser uma ameaça, depende de como a empresa opera, entendeu? Então, assim, é importante, né, eu levar em conta, né, essas questões de risco aí no projeto. Sem dúvida, né, tem empresa que ela tem uma capacidade de adaptar melhor, né, as suas pessoas aos projetos e também tem uma resiliência maior. Então, eu tenho que levar em conta, né, esses aspectos aí na hora de eu fazer uma gestão aí do projeto, né? Então, tem que ter essa capacidade de adaptar, de reagir às mudanças, tá? Aceitar a mudança, né, para alcançar um estado melhor aí da empresa, né,
outro princípio. Então, assim, nesse PMBOK novo, né, ele tem vários desses princípios e eles têm domínios aí de desempenho, né, que são aquelas atividades, né, que elas são, como elas são relacionadas, né, para atingir aí um projeto de uma maneira eficaz, né. Então tem lá as partes, o domínio das partes interessadas, né, que eu já comentei para vocês lá no anterior, fala um pouco das equipes, né, então fala lá, né, questão de compartilhamento de equipes, né? Tem equipes de alto desempenho, né? Uma coisa que é importante, né? É o desenvolvimento do ciclo de vida, né? Do produto, né? Então, isso daí também é importante. Então, por exemplo, assim, não só vender o molde, né? Mas vender o sistema de manutenção daquele molde, a documentação daquele molde, né? E quem sabe até o sistema de descarte daquele molde, tá? Então, isso daí também é interessante, a questão do domínio aí de planejamento, né? Então, tempo, custo, RH, né? Tá aí dentro desse domínio. Domínio do trabalho, né? Que é todo o trabalho aí, todas as atividades que tem que ser feitas aí no projeto, né? E a questão aí da entrega, né? Então, quais são, né, as atividades associadas a entregas aí do escopo, a qualidade esperada aí no projeto, como eu medir, né, o desempenho, né, do projeto, né, e a questão aí das ações apropriadas para manter o desempenho aí da equipe, tá? E um outro domínio é a questão da incerteza, né? Por mais que a gente faça o projeto, a gente sempre vai ter incertezas nesse meio, né? E aí a gente tem que levar em conta, né, esses aspectos, né? Isso daí está lá, né, bem explicadinho, né, lá no guia, no 7, né? E aqui só uma comparação entre um e outro, aí mais até do ponto de vista aí acadêmico, né? Do 7 e do 6. Então, assim, ó, a minha ideia foi que nesse primeiro momento, né, a gente tivesse uma visão aí geral, né, sobre a parte aí de gerenciamento de projetos, né. No dia 16, eu vou falar sobre gestão ágil de projetos. No dia 18, né, eu vou trazer uma empresa aqui para falar, né, sobre o sistema RP, sistema de gestão de projetos, né, para ter uma visão assim mais prática disso daí, né? E lá em fevereiro aí a gente faz esse fechamento, tá? Alguma dúvida, comentário, sugestão? Tudo certo? Tudo certo. Fechou então por hoje? Pode ser? Pode ser. Então deu para ter uma visão aí sobre gestão de projetos aí, não? Sim. Aí agora, então, ó, na próxima aula a gente vai falar de gestão ágil, de projetos, e aí, que é no dia 16, na semana que vem não tem, no dia 18 a gente vai falar sobre RP, o Simple, que vai vir a empresa, e em fevereiro a gente faz o fechamento aí. Ok? Ok. Feito. Obrigado, senhores. Até mais. Então tá bom. Já, obrigado, Valeu. pessoal. Até mais. Falou. Um abraço. Abraço.